Olá, tudo bom com vocês? Eu me chamo Priscila e estamos em mais um vídeo do canal Entre Livros e Poesias. E aí, curiosos para saber quais foram as minhas leituras de junho? Vem comigo! O primeiro livro que eu li foi uma parceria com a editora Palavra e Verso e eu mesmo escolhi esse livro. Eles mandam as opções de e-book e eu acabei escolhendo dois, mas um eu li em junho. Um Véu Entre Nós, da Marina Maú França. Aqui nós temos, na minha opinião, é uma ficção científica, mais pro lado de uma distopia, onde a gente tem um planeta, o Loios 79, que foi totalmente, não totalmente, mas quase destruído por um asteroide. E essa destruição, esse impacto, causou algo muito estranho. Um conglomerado de substâncias químicas e tal, que formou uma espécie de véu. E esse véu separou Loios em lunar e solar. A gente já consegue perceber aí. Um lado só sol, só dia, o outro só lua, só noite. A população de solar, ela vive até bem, só que a população de lunar está passando por uns problemas muito sérios. Desigualdade, falta de alimentos, de mantimentos, de velas para poder iluminar o caminho ali, para que eles possam fazer as coisas. E algumas pessoas de solar descobrem aí toda essa corrupção política, toda essa desigualdade que está acontecendo e decidem ajudar por debaixo dos panos, sem que os políticos, os que estão no poder, os governantes de solar descubram, porque é terminantemente proibido. Deixa a moto passar. É terminantemente proibido atravessar o véu. Não pode. É o que dizem. Se é verdade, vocês vão ter que ler o livro para descobrir. Até que Anne, que é a nossa protagonista, uma professora, ela é pega ajudando, né, essa população. E aí toda uma conspiração, né, vai ser feita. E tem conspiração política, tem conspiração de todos os lados, para que não se descubra muitos segredos, muitas coisas suspeitas que aconteceram e que foram encobertas, sabe, pelos governantes. A população vai começar a ficar com um pé atrás. O que está acontecendo? Por quê, né? Toda essa escassez do lado de lá. E a Anne tem uma irmã mais nova, Lyra, então ela vai entrar em desespero quando ela é pega, porque e a sua irmã? O que será da sua irmã? Quem vai cuidar dela? Será que também vão prender ela num local horrível que eles têm lá, que eles prendem todos os desertores, os traidores? E aí a gente vai ver o desdobramento disso. Tem uma galera do outro lado de Lunar que também luta, né, para expor todas as corrupções, todos os segredos dos governantes e revoltar a população, chamar a população mesmo para uma revolta no sentido de vocês estão sendo enganados, olha, esse governo não é isso tudo que ele está dizendo para vocês. Então eu achei bem legal abordar essa temática política, aborda muito essa questão também de famílias divididas por uma tragédia, a questão do luto, como é difícil você perder pessoas ao longo do caminho, a questão da alimentação, isso também é bem enfatizado, nada de origem animal é utilizado, porque como houve uma destruição muito grande, todo mundo que sobreviveu merece uma chance de continuar vivo, isso inclui os animais. Então achei muito bacana a forma como a Marina expôs, né, essa ficção científica, e claro que mediante a tudo que está acontecendo, a gente acha que só os conflitos que já estão ali iminentes são pior? Não. Ainda tem uma raça alienígena que vai despertar no mar de Lunar, atraída por toda essa confusão. E aí, gente, vai ser uma batalha épica. Muita coisa vai acontecer. A gente vai ter traços de religiosidade, a gente vai ter muita coisa nesse livro. E eu confesso que teve uma hora da história que, tipo assim, na minha cabeça era o final, mas não era o final, graças a Deus. Gente, eu me desesperei, eu chorei, eu fiquei impactada.
mas a gente teve um respiro depois. Aguardem e verão. Gente, esse livro é muito bom, vale a pena a leitura, fica a indicação para vocês. O e-book no site da livraria Palavra e Verso está somente R$10. E a próxima leitura que eu fiz foi numa LC que eu participei, da Biblioteca da Jordana. A Jordana sempre organiza algumas LCs e eu gosto de estar participando para estar lendo coisas diferentes. E eu tive contato com a escrita da Polly de Sanders, Epopeias Nordestina, volume 1. Teremos mais, né? Mais capítulos dessa história. Eu visualizei, quando vocês veem a capa, é muito chamativo a ideia de um quadrinho. Nossa, automático. Você olha a capa do livro, você pensa, quadrinho. E aqui a gente vai acompanhar um grupo de adolescentes fazendo um trabalho numa tarde da escola em Recife. Ônibus escolar, as pessoas, a vida acontecendo, um trabalho ali sendo feito. Aquele grupo excluído, sabe? Que tem uma pessoa que é mais fora do padrão, no sentido de peso, outro que é mais nerd, uma menina que é trans, que é a Manuela, que é a irmã gêmea do Breno, também sofre aí alguns bullying, alguns preconceitos por conta da escola. Então a gente tem esse grupo que é mais isolado, né? Sempre tem aquele grupinho que vai lá pentelhar. E a gente tem esses conflitos que não eram para ser normais, mas infelizmente acontece. Até que uma invasão alienígena acontece. E aí, gente, é gritaria, é confusão, é todo mundo correndo para não ser pego por aquelas garras gigantes que prendem todo mundo. E o Breno, óbvio, que não vai fugir. Ele até tem uma chance de escapar. Mas quando ele olha, a irmã dele tá lá presa naquelas garras. Ele vai embora? Óbvio que não. E eles são expostos ali a alguma coisa que eles não sabem ainda o que é, a gente ainda não sabe o que é, e eles ganham superpoderes. Então nós temos invasão alienígena no Brasil, no Recife, ou Recife, como a autora fala, porque é muito quente, é quente o tempo inteiro, com direito a super-heróis brasileiros. Gente, é muito bom. Tem partes engraçadas, tem partes tensas, tem ação, suspense. Eu tô ansiosíssima pelos próximos volumes. Muito, muito. Amei a escrita, eu achei bem objetiva, não fica enrolando tanto. Fala o que precisa falar, sem tanta descrição, não tem nada de cansativo, sabe? Gostei muito, e mesmo porque eu tô gostando de conhecer histórias com temáticas diferentes, que abordem temas diferentes. Isso tem sido muito bom para mim, para aquisição de conhecimento e principalmente para empatia, né? Eu só lido melhor com o outro que é diferente de mim se eu também tenho contato com essa história, com essa bagagem que ele carrega. Então eu tenho achado isso fundamental para mim na leitura. Próxima história, Ayrton, da Bianca Ponte. Que história foi essa? Esse livro foi pelo Clube do Livro Nacional e eu li ele muito rápido. Foi realmente muito rápido. É uma leitura devorável. Você começa a ler e você só vai. Você só quer saber o que vai acontecer com a nossa protagonista. Aqui a gente tem a Ângela, que ela prevê morte. Ela não só prevê morte, ela consegue sentir a morte no próprio corpo de uma outra pessoa. Ela sente as sensações, ela sente a dor, ela sente a agonia, ela sente. Tanto que a gente começa a história porque ela sofreu uma queda numa dessas visões, premonições, e machucou o pulso. E nesse meio tempo, numa confusão gigantesca, ela vai conhecer o Rafael, um policial muito prestativo que se prontifica ali a ajudá-la nesse momento de dificuldade. E o Rafael é aquelas pessoas que ele fica assim, ele se interessa pela Ângela, que mulher misteriosa é essa? Né? Ela não era da família, ela não era uma transante, ela estava ali sentada, tipo, vidrada.
que ela estava ali? O que aconteceu? E ele começa a tentar aí uma aproximação. Só que, por conta dessa condição, a Ângela realmente ficou totalmente reclusa. Ela evita sair, evita ter contatos com as pessoas, porque ela não quer ver ninguém, ela não quer falar com ninguém, porque aí evita que ela preveja mais morte. Ela tá cansada. Então ela se trancou numa bolha. Ela e vovó Alice, que vocês vão conhecer, que é uma pessoa assim, ó, que fala as coisas, entendeu? Na lata. Mas na condição que ela tá também, ela pode falar o que ela quiser e ninguém vai brigar com ela. Eu gostei muito de vovó Alice. E o Rafael é aquelas pessoas que vão chegando de mansinho e vão chegando para ficar. Só que eu achei muito bonito na escrita da Bianca a empatia. Porque a gente que tá lendo percebe a relutância da Ângela em deixar essa pessoa entrar. Ele leva um cachorro, o Zeus. Nada é à toa, por acaso, nessa história. E o Rafael não é bobo. E aí, com essa aproximação, primeiro do cachorro, depois do ser humano. E aí a gente vai ter aí, né, vários desdobramentos dessa relação. E é muito bonito. Eu não posso falar muito mais porque vocês têm que ler, vocês têm que ver o que acontece. E o final é maravilhoso. Eu não esperava, confesso, é impactante, mas era o final para aquele livro. Não tinha outro. Amei a escrita da Bianca e estou ansiosíssima por outro livro que ela vai escrever. Qualquer outro, né? Eu tô cogitando até ler a lista de mercado dela, porque eu gostei muito da escrita dela. Eu queria que Ayrton tivesse mais páginas. Mas é isso. Amei. Sigam ela no Instagram. Procurem Ayrton aqui no Kindle Ilimitado. Próximo livro e último, mas não menos importante, Geração 70, Primavera dos Sentimentos, do Raimundo Poeta. Esse aqui eu vou pegar a minha colinha só para falar dos personagens. Bom, Geração 70, então você já, óbvio, deduzem que se passa na década de 70, ditadura militar, toda essa situação política aí muito sombria, muito perigosa, estranha. E a gente vai ver como que esse período político impactou na vida desses jovens, desses adolescentes. A gente vai ver um pouco a construção desses personagens. Cada um, sabe, é devagar mesmo. Esse livro é descritivo, mas ele tem necessidade de ser descritivo. Porque a gente conhece a complexidade, o que está por trás de cada personagem que nos é apresentado. Pelo menos ali o círculo principal dos amigos, que é quem a gente vai acompanhar nessa trilogia. Serão 3 histórias. Então, nesse aqui nós temos o Ebert, que é um filhinho de papai, aquele que tem um carro, que fuma. As pessoas fumavam muito naquela época, bebiam muito, e até sendo de menores, né? Isso às vezes era até incentivado por pais, principalmente os que tinham dinheiro. E o pai do Ebert, meu pai eterno. Que homem escroto. Horrível. Essas pessoas que têm dinheiro, que acham que porque ele tem dinheiro ele pode fazer o que ele quiser. É difícil. Algumas cenas ali que ele protagonizou foi muito difícil. Então a gente vai entender um pouco por trás da camada do Ebert. Quem é esse rapaz? O que ele passa? Todas as nuances aí desse comportamento dele. Que às vezes se mostra muito rebelde, muito... Ele fala muito palavrão. Ele é aquela pessoa que você olhando logo de cara e fala, nossa, que cara. Mas quando você conhece um pouco mais a complexidade dele, você vê que não é por aí, sabe? E ele vai ter um interesse amoroso aí, vai ter alguns lances aí no meio do livro, mas a gente vai ter um interesse amoroso que é a Ingrid, que é a afilhada do rapaz que trabalha, né, pra ele. E ela acaba indo aí, por uma fatalidade da história, estudar na mesma escola. A Ingrid é negra, então a gente já vai ter essa questão do preconceito racial, da questão
desigualdade de classes aí, porque o pai do Herbert é realmente muito preconceituoso. Nós temos o Reinaldo, o Zeca, e aí eu já vou falar assim, temos Lídia e Márcia. Eu me simpatizei muito com a história da Márcia. A construção dos personagens é maravilhosa. Eles têm camadas, eles têm complexidade, o enredo, o cenário, a ambientação dessa história é perfeita, é o que tinha que ser. A gente vê um pouco o contexto familiar, social, cultural da época, a questão das músicas, as referências musicais de rua, de filme. Nossa, é um show, é um espetáculo, só vocês lendo essa obra. Ela é belíssima, ela é riquíssima. Mas o que mais me impactou foi a camada e a complexidade desses personagens. A Márcia, gente, a Márcia ela não é assim, vamos falar, ela não é gorda. Ela é um pouco mais robusta, ela tem um pouco mais de corpo, usa óculos, mas ela se vê, né, com essa questão aí do peso, ela tem essa complexidade com a autoestima. E tem algumas passagens dela que ela protagonizou com ela mesma, ela e o espelho, que eu lembrei muito da minha história com o espelho. Não tive como não me emocionar, não chorar, tipo, pensar, sabe, quantas vezes eu já tive esse diálogo comigo mesmo, né, por conta aí da minha não aceitação, né, com o meu peso. Então, essa questão dos romances, do namoro surgindo, do interesse amoroso, que a gente vai ter aí pares se formando, né? Não vou falar quem fica com quem, porque vocês descobrirem ao longo da história. E é muito bonito, né? Da gente ver tudo isso nascendo. E a gente vai continuar acompanhando esses mesmos protagonistas nos próximos volumes. E confesso que o jeito que terminou essa história, Raimundo Poeta, por favor, escreva logo o próximo volume. Esperamos por ele. Essas foram as minhas leituras de junho. Foram 4 livros. Eu sei que vocês estão estranhando que não teve nenhum Cyphers. Eu também estranhei. Eu tava até lendo um Cyphers, mas ficou para julho. Tá tudo bem, foi só um mês. Que isso não se repita. Espero que vocês gostem. Se inscrevam no canal se não forem inscritos. Curtam o vídeo, comentem. Gente, comenta qualquer coisa aí embaixo. Bota um coraçãozinho. Bota que você gostou de alguma história, de algum livro. Comenta, tá bom? Compartilha esse vídeo com pessoas que você sabe que gostam aí da literatura nacional. Vamos conhecer novos autores, dar novas oportunidades para essa galera. A maioria desses livros está no Kindle Unlimited, então vale a pena conhecer. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!